Iniciou no dia 1º de agosto a Semana de Conscientização sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E Paranaguá conta com um centro especializado neste tipo de tratamento, que é o CAEM, o Centro de Avaliação Educacional Multiprofissional. E para orientar e sensibilizar a comunidade sobre o assunto, o CAEM realizou uma coletiva de imprensa, onde nós fomos até o centro, localizado aqui em Paranaguá, e conversamos com a psicóloga Cláudia Boizan, que atua no CAEM. Acompanhe. Aqui a gente é um centro que a gente está muito voltado a fazer a avaliação das crianças que têm a dificuldade de aprendizado, né? Então a gente vê bem a questão do funcionamento cognitivo deles e também a questão pedagógica, né? E daí o que a gente está observando? Que a questão emocional, ela está diretamente ligada com a questão da aprendizagem. Né? Então, assim, o que acontece? As crianças, quando chegam para a gente, né, principalmente aquelas que a gente vê que tem alguns sintomas de TDAH, né, elas estão vindo bem desmotivadas, né, elas não fazem a atividade com persistência, né, então, assim, elas deixam de fazer até o final, elas são inseguras, né? Então assim, elas vêm bem entristecidas, algumas vêm até com uma irritabilidade, sabe? Com queixas mais assim de comportamentos bem opositores. Raramente, mas acontece de assim, se negarem a responderem as perguntas que a gente quer, tá? Então assim, são comportamentos emocionais que vão influenciar muito a aprendizagem, né? Então assim, o que a gente sempre tenta colocar, né, para a família, para as pessoas, né, que assim, as crianças vêm com uma queixa da escola de desatenção, de hiperatividade, impulsividade, esses comportamentos mais opositores e impulsivos, né, eles têm a ver com o desenvolvimento do cérebro da criança. Então assim, ela não é porque ela quer fazer aquilo, eu não faço porque eu estou de pirraça ou porque eu não quero fazer, eu não enfrento porque eu estou fazendo só para afrontar mesmo, né, mas é o funcionamento do cérebro da criança, né, que ele tem exatamente essa dificuldade de controlar, que a gente chama de controle inibitório, que é bem isso, de saber onde está o sinalzinho vermelho, tá? Da onde eu posso ir, o que eu posso falar, onde eu posso avançar. Então eles acabam tendo essa dificuldade, né? Sem falar da desatenção, né? De manter essa atenção, de esquecimentos, né? Então as crianças vêm bem frustradas porque muitas vezes elas não conseguem fazer as atividades, elas largam pela metade e elas são muito cobradas, né? A escola cobra, a família cobra, mas ninguém para ouvir essa criança, né? Então é essa questão também. Tem que lembrar também que a gente fala bastante que a questão do TDAH, ele não está associado à questão de má educação, tá? A questão da preguiça, como a gente conversou, tá? Então, assim, não é falta de educação, não é o pai não ensinou, mas sim o funcionamento do cérebro dele age de forma diferente, tá? Então, assim, o que a gente faz, né? Quais são as nossas orientações? Primeiro, conscientizar essa família, né, desse possível diagnóstico e depois desse diagnóstico já laudado, né, fazer as orientações para que busque psicoterapia, para que busque sala de recurso, né, para que a criança possa desenvolver. E muito importante, gente, a gente começar a nutrir essa criança de elogios, né, para que ela possa descobrir quais são as potencialidades dela, porque elas têm muitas, tá? Então, elas são sempre muito criticadas, e o que acontece? Eu não sou capaz de fazer nada, né? Então, assim, a gente tem que sempre lembrar que existe esse outro ponto, né? Que a gente tem que fazer essa criança ter êxito, ter sucesso, né? Para que ela volte a ter segurança, volte a encarar, né? Volte a ter vontade de ir até ir para a escola, né? Então, porque a gente vê muito isso, tá? As crianças que também têm uma evasão da escola devido a essas questões, né? Eu não consigo aprender e acabam, não quero ir mais. Conversamos também com a doutora Ana Carla, ela que é médica psiquiatra e atua aqui no CAEM. Acompanhe. O diagnóstico ele é predominantemente clínico, né? Então a gente não tem um exame específico que a gente vai direcionar
para estar dando o diagnóstico, né? Então é com base na anamnese, avaliação da criança no consultório. A gente depende muito também dos relatórios, do ambiente na escola e em casa. Então a gente tem que sempre saber como que está o funcionamento dessa criança, as manifestações dos sintomas em mais de um ambiente, né? Algumas dificuldades que a gente tem é porque alguns sintomas eles podem existir também em outros quadros, né? Então para a gente dar um diagnóstico de TDAH, a gente precisa fazer uma exclusão de outros quadros, como ansiedade, depressão, os transtornos de aprendizagem, né? Então essa é o que a gente tem às vezes de maior dificuldade, né? A questão muitas vezes a gente precisa de um auxílio de uma ferramenta que é a avaliação neuropsicológica, que são testes aplicados que acabam ajudando a avaliar melhor essa parte neurocognitiva em relação ao quadro da doença. E doutora, qual que é o papel das famílias nesse processo? É bem importante, não só em questão ao diagnóstico, mas também após receber um diagnóstico, né, como lidar com aquela criança ou um adolescente, né? Então, muitas vezes na questão de um tratamento a gente precisa de uma medicação, mas existem outras questões também associadas, né? Então, como lidar com essa criança em casa, entender que às vezes eles precisam não só de uma cobrança em relação a fazer tarefas, ter uma rotina em casa, mas também a questão em relação a serem elogiadas, não só cobradas. Então, os pais têm um papel bem importante nesse processo todo, os pais e a família de um modo geral. O TDAH ele vai ter mais de um tipo de manifestação ao longo da vida. Então, a gente vê, por exemplo, nos pré-escolares, né, tem um predomínio dos sintomas de hiperatividade e de impulsividade, né? Quando eles estão no período escolar, aí a gente começa a perceber mais a parte desatencional. Os meninos ainda podem persistir com bastante comportamento hiperativo, aquela criança agitada que não para sentada, né, quer subir em todos os lugares, mas começa a ter a parte da desatenção aparecendo, porque entrou na escola, tem que ter aquela atenção direcionada, né, para as tarefas, para o ensino, e muitas vezes a criança começa a apresentar os sintomas. Na adolescência, né, continua ainda um predomínio da desatenção e aqueles meninos, às vezes mais agitados, começam a ter uma melhora deste quadro. É na adolescência também que a gente vê muito das meninas apresentando os sintomas, porque a menina tem uma tendência a apresentar mais desatenção do que hiperatividade. E a gente vê muito isso na busca do tratamento. É mais fácil a gente ver meninos já desde pequenos procurando um auxílio, começando um tratamento, e as meninas, por um subdiagnóstico, serem tratadas posteriormente. Com informações sobre a semana de conscientização sobre o TDAH, Elano Schettini para a Ilha do Mel FM. Rede Notícias. A notícia como ela é.